Sukuna é um vilão patético? Essa é talvez uma das frases mais marcantes que eu recebi essa semana ao navegar aqui pelo YouTube, e também pela primeira vez em muito tempo eu resolvi consumir algum conteúdo de anime por aqui. Pra quem não sabe, eu não consumo conteúdo de animes aqui no YouTube pra não influenciar minha opinião aqui no canal, e tirando o canal do 7, eu realmente assisto ele, eu não acompanho muito o cenário aqui no YouTube. Enfim, eu lidei com pelo menos 4 vídeos falando sobre Ryomen Sukuna e seu aspecto como vilão, onde analisam e procuram formas de descrever o personagem e entender se Sukuna é ou não é um bom vilão, onde a conclusão sempre termina o Rei dos Maldições sendo taxado como um vilão patético, rodeado de comparações com vilões icônicos como Frieza, Aizen ou até mesmo Meruem. Então eu comecei a me questionar, isso faz sentido? Sukuna é realmente um vilão horrível? Sukuna é um vilão que está presente desde o começo da obra, desde o primeiro capítulo, desde o primeiro episódio, e já são 260 capítulos. Ele é realmente ruim? Bem, vamos entender um pouco disso agora. De frente quem se inscreve aqui no canal, Sukuna é o típico vilão que é mal por apenas ser mal. Seu egoísmo e independência sempre está acima de tudo. Em suas próprias palavras ou ações, ouvimos e vemos por diversas vezes a representação de uma liberdade digna de seu título de rei. Quando pensamos em um rei, pensamos obviamente em uma monarquia, onde o poder está centralizado nas mãos de uma única pessoa. Na sociedade temos os fortes, os medíocres e também os fracos, mas o rei sempre é absoluto, independente do que pensem ou queiram dele. Ele será o centro de tudo, e o universo sob sua tutela vai agir exatamente como ele deseja. Esse é o caso de Ryomen Sukuna. Ele segue o aspecto do monarca, o rei que está sempre em ascensão em seu universo, saindo do seu mais baixo poder para o trono que sempre está destinado a acabar sob sua tutela. No começo de tudo, esse trono já tem um dono, e esse dono é Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte da Era Moderna. Ao enfrentar Gojo, Sukuna deixa extremamente claro uma frase impactante: "Você só é o mais forte em uma era que Sukuna não existia." Do mesmo modo, seu comportamento desde o início remete a isso. A promessa de Sukuna é feita de forma clara e direta para Gojo: "Assim que eu recuperar meu poder total, você será o primeiro a morrer." Satoru, sendo um outro que está nesse aspecto de rei, apenas menospreza a promessa de seu inimigo, mesmo sabendo que não seria exatamente fácil se manter com ele em campo de batalha. Tanto que em sua morte, o próprio Satoru assume que Sukuna era muito forte, e mesmo sem as 10 sombras, ele não tinha total certeza se conseguiria vencer o Rei das Maldições. Ryomen Sukuna é uma lenda de Jujutsu, um xamã que dominou a Era Heian há mais de 1000 anos atrás, colocando o mundo aos seus pés, e até mesmo sendo tratado em alguns lugares como um tipo de deus ou uma divindade. Os cidadãos da Era Heian faziam orações, ofereciam sacrifícios e eram extremamente submissos à imagem e ser de Ryomen Sukuna. Ele era como um deus para eles, já que pediam a ele a proteção, mas essa proteção seria contra ele próprio. Sukuna era tratado como uma espécie de desastre natural, como alguém que a natureza mandou para enfrentar os humanos e destruir seus lares, e por isso as orações e sacrifícios feitas para ele eram em homenagem a uma suposta proteção que ele oferecia dele mesmo, para agradar Sukuna. Tanto que se voltarmos a capítulos que mostram a Era Heian, lá em capítulos que envolvem a Yorozu principalmente, vimos a submissão dos humanos e também de esquadrões inteiros em relação a Sukuna. A própria Yorozu reconhece ele como mais forte apenas por olhá-lo e ver que ele era alguém sem amor, alguém vazio, alguém que nunca conheceu algo que pudesse de fato ser tratado como igual, algo que pudesse fazê-lo se entregar por inteiro. Sukuna, enfim, desde sempre foi o mais forte. E tudo isso faz o personagem ser muito ligado à presença de um rei. Mas o que faz de Sukuna um personagem bom ou um personagem ruim? Quando olhamos para vilões marcantes, aqueles que realmente marcam nossos corações, temos sempre algo bem comum entre todos. Óbvio, eles sempre são rebeldes, fazem o oposto ao que os heróis querem, mas principalmente são de fato humanos. Nem mesmo aqueles que parecem não se importar com nada conseguem fugir desse aspecto. Vamos olhar para Frieza, talvez o maior exemplo de sou mal por ser mal, ou sou mal porque quero.
Mas nem mesmo o Imperador do Universo foge dos aspectos sentimentais. Frieza tinha medo. Ele não explodiu o planeta dos Saiyajins à toa. Ele tinha medo do Super Saiyajin, medo de ser derrotado e de perder esse poder, de perder sua vida. Se olharmos para Dragon Ball com calma, Frieza sempre foi o mal, ou melhor, sempre agiu conforme suas próprias razões. Para o Frieza, ele era o juiz, o acusador e o defensor. Ele acusa, ele julga e defende, se colocando como literalmente a figura do Imperador. Mas esse é o medo que move as decisões pela eliminação. Ele tem medo de morrer, ele tem inseguranças, ele demonstra ser até mesmo uma criança em certos momentos. Sukuna foge desse aspecto. Em nenhum momento vemos o Rei das Maldições emotivo. Ele sempre parece apático, sem razão para existir ou fazer qualquer coisa. Sukuna sempre procura motivos pequenos ou bobos para causar desastres gigantes. Em Shibuya, ele apenas fez tudo o que fez para tentar quebrar a alma de Itadori e bagunçar os sentimentos e objetivos daquele que até então era seu receptáculo. Em nenhum momento Sukuna pensa em si próprio ou em querer algo. Ele faz tudo por pura diversão. E até mesmo podemos chamar isso de passar tempo, apenas para quebrar a alma de alguém que ele não gosta. Sukuna não é infantil. Não há um único traço de infantilidade ou imaturidade no Rei das Maldições. Ele é seguro, sério, inteligente e lógico, mas nunca procura nada. O próprio Sukuna afirma que ele apenas vaga por aí, causando desastres para passar seu tempo, para que talvez em algum momento cruze com a morte. Porém, ele mesmo não parece flertar com a morte, ou buscar ela de alguma forma. Sdeff, a Kamiga Kill, era uma general sanguinária, que nunca pensou em morrer em batalha, mas seu sadismo mostrava claramente uma tentativa de demonstrar poder em comparação a qualquer pessoa. Sdeff sempre queria se sentir acima de qualquer um de seus adversários, ou de qualquer inimigo, os humilhando e até mesmo perseguindo com todo o seu poder. Tudo por, no passado, ela ter sido ensinada que os fortes acabam com os fracos, já que o mundo funciona assim, como uma cadeia alimentar, e você escolhe ser predador ou presa. Mas, novamente, não vemos isso em Sukuna. Em nenhum momento, Sukuna se coloca como predador. Ele nunca subestima seus adversários, ou tenta se colocar em algum tipo de pódio. Vemos isso até mesmo no arco do Reformatório, onde mesmo com a clara intimidação do feto amaldiçoado de grau especial, Sukuna trata a maldição como igual, e até mesmo pede para ela o acompanhar para atormentar Itadori e atacar Megumi Nobara. Talvez o único momento que fugimos desse aspecto em Sukuna é quando ele enfrenta seu maior oponente, pelo menos até aqui, Satoru Gojo, onde o próprio Gojo se coloca inicialmente como desafiado, como se Sukuna fosse o que estava tentando buscar o trono, e não Gojo que precisaria se provar como mais forte. Isso é suficiente para Sukuna falar que Gojo é apenas um peixinho em sua tábua de cortar. Mas ao mesmo tempo, na mesma frase, ele assume que Gojo talvez pudesse ser um peixinho mais fresco, ou seja, mais forte que os demais. Enquanto Satoru foi na pura confiança para a batalha, Sukuna foi na pura estratégia, com planos bem definidos e entendendo as habilidades daquele que ele iria enfrentar. Não há subestimação. Sukuna não segue a lógica de vilões marcantes, não pelo menos tradicionais. Poderíamos comparar ele a Muzan, talvez um dos vilões mais polêmicos dos últimos anos. O Rei dos Onis, que também se colocava na posição de um desastre natural, até mesmo tendo uma linha de raciocínio muito próxima de Sukuna. Mas Muzan ainda assim era carismático, mais identificável, ele tinha objetivos, ele queria viver para sempre de forma livre, poder andar sob o sol e ser o que ele sempre sonhou, apesar de ter passado anos e anos seus subordinados, apenas guerreando contra uma série de humanos. Apesar de agir de forma vazia, Muzan ainda assim tinha um lado humano, e que lado maquiavélico, que poucos vilões conseguem alcançar, a arte de manipular de forma estratégica, acabar com todos seus inimigos. Sukuna até então é um vilão fora da curva, um vilão que fica bem fora dos tradicionais, um pontinho fora de todas as histórias que já vimos. Ele é um vilão bem único, construído até então com um objetivo que não sabemos. Akutami, em 260 capítulos, nunca deu um traço de objetividade para seu vilão, mas isso tem um motivo, que eu vou explicar já já. Primeiro, isso faz de Sukuna um vilão ruim? Para se definir se um vilão é ruim ou não, tudo depende do quão interessante é o personagem.
Óbvio que em Jujutsu temos pelo menos 2 vilões bem mais interessantes que Sukuna, pelo menos na minha visão. Esses são Mahito e Kenjaku. O primeiro, uma maldição infantil que estava aprendendo a lidar com a vida e se portava como o espelho do protagonista, onde Yuji trazia a paz e a busca pela segurança dos civis, Mahito trazia o caos e a destruição. Humano e maldição, bem e mal, se entender como herói dos bons e se portar como herói dos maus. Itadori para os humanos é o que Mahito seria para as maldições. A própria pergunta de Mahito para Yuji traça esse paralelo. Itadori, você lembra de quantas maldições você matou? Já o segundo, Kenjaku, esse vilão se porta como o estrategista, aquele que passa eras criando seu plano. Hoje não sabemos até que ponto temos seu dedo na obra. Até o exato momento que tudo aconteceu, somente aconteceu por um dedo desse xamã. Um gênio como Aizen, mas infantil como Frieza, ao mesmo tempo tão sonhador quanto o clichê de quero dominar o mundo. Porém, no lugar dessa frase temos a quero saber o que acontecerá. Kenjaku nunca se portou com nada. Não era um objetivo vazio como dominar o mundo e ficar sem o que fazer, mas sim descobrir algo novo que apenas alimentaria sua curiosidade intelectual, onde depois de descobrir, não precisaria fazer mais nada. Olhando por tudo que falei até aqui, cruzando informações, eu tranquilamente consigo dizer que Sukuna não é um vilão necessariamente ruim. Porém, na minha visão também ele não é um vilão. Eu diria que Sukuna se comporta muito mais como uma ferramenta daquele que arquitetou tudo. Kenjaku usa Sukuna desde o início para seus próprios objetivos. E o rei, que a todo momento se sente absoluto, não passa de um simples objeto amaldiçoado em um tabuleiro de xadrez, assim como o próprio Satoru Gojo. Enfim, tirem suas próprias conclusões. As informações e a visão está bem aqui. Eu quero saber a sua, então deixa aqui nos comentários com a hashtag Sukuna, que eu vou estar lendo, respondendo e dando coraçãozinho. No mais, espero que você tenha gostado e fique aqui com a minha recomendação do método de retenção. Link aqui nos comentários, também aqui na descrição. Agora eu quero apresentar a você o método de retenção de youtubers para novos youtubers. Esse conhecimento traz tudo que você precisa para iniciar do zero um novo canal aqui na plataforma. Não só no YouTube, mas no TikTok, no Instagram, no Facebook e até mesmo no Kawaii. Em todas as redes sociais, o método funciona. Assim como eu e Joel fizemos na nossa história, alcançamos números milionários e eu convido você a aprender com o melhor. Você terá acesso a tudo: SEO, produção inteligente, desenvolvimento de conteúdos, criação de roteiros, narração, além de explorar novas formas de renda, que com certeza você terá sucesso, podendo ganhar de 1.000 a 10.000 em um mês dentro de seu quarto. Essa com certeza é a oportunidade de sua vida, não deixe passar. São 15 módulos mais bônus com mais de 25 aulas, link logo abaixo.